Saudações astrais, seja bem-vindo. Eu sou Fananime e esta é a página Balada Anime. Se ficou interessado, clique para aceitar interagir com a página e sua comunidade nas publicações de imagens e vídeos randoms da BA, e nunca esqueça. Não tem perdão deixar de dar sempre os parabéns a hashtag Balada Anime hashtag Eu Amo Fananime. Os Zés Ruelas do bolo dizem ser de seitas retardadas, agora são encostos. Ouvindo o tema de Arquivo X, alguém me ajuda a esclarecer algo que tenho reparado, se é verdade esse negocio sobre seitas e maldições estranhas que eles jogam nas pessoas, que parece com um espírito ruim de magia negra que ficam como um fantasma atrás dos outros, dizendo merda, mas não quero entrar pra essa seita ou grupo macabro, e se jogaram isso em mim, parece que eles não querem isso também. Só ficam gritando uma palavra o dia todo dizendo que são putas de seita, gemendo, dizendo que não trabalham, só fazem isso. Devem estar ouvindo demais a música tema de Arquivo X, já que eles pensam estar na Área 51. Esses filha da mãe dos Zés Ruelas do bolo agora estão dizendo isso, que são de uma seita. Quem nem sei o que é isso, mas imagino. Eles dizem que usam algo que parece com magia negra para olhar dentro da casa dos outros e ficam que se assemelha a um fantasma atrás das pessoas dizendo que vão estuprar, matar, roubar. Inclusive o pênis, que nem os canibais, e assim conseguir mais puta. Alguém sabe como se livra dessa desgraça de maldical deles, ou como falar pra essa tal seita dos Zés Ruelas do bolo parar com esse negocio, sem eu ter que entrar nisso? Tô ficando louco com essa merda. Caramba, a pessoa não faz nada para esses bosta de Zés Ruelas do bolo, nem para essa seita, e tem que aguentar essa situação, é o cúmulo. Essa história me parece como algum tipo de armadilha para as pessoas que não usam essas magia, aqui sempre fazem algo desse tipo. Pelo que entendi, um exemplo parecido com essas seitas é o de como funciona uma empresa de sociedade anônima. Mas no caso dos Zés Ruelas do bolo, o sócio oculto, que vieram por vontade própria se revelar e falar desses negócios escusos dele por vontade própria, ou seja, sozinho, que nem uns doidos. Num monólogo de horas, fazendo da minha vida um inferno, no direito à responsabilidade do sócio oculto é limitada e a do sócio que se revelou é ilimitada. Mesmo que não esteja escondido nesse grupo, isso segue o princípio da razoabilidade das sentenças, ou seja, o pedido tem que ser de acordo com o capital inicial ou renda, por isso estou tranquilo. Pois no meu caso meu investimento nisso está zerado, pois não tenho nem trabalho remunerado no momento. Nesse meu caso, seguindo essa teoria, não tenho responsabilidade nenhuma. Pois não investi nenhum dinheiro neles, nem nesta tal seita, estou zerado nisso. Já os Zés Ruelas do bolo investiram, pedindo coisas por décadas, como eles mesmo dizem, gritando para todo mundo ouvir, fazendo um tipo de propaganda dessa seita dele. Isso acarretaria em uma dívida limitada a esse valor, mas como eles são sócios que se revelaram, essa dívida é ilimitada seguindo o princípio da razoabilidade.
Claro, essa é minha visão seguindo um estudo coisas que eles não fazem, para eles só existem pensamentos mundanos. Logo, se não tenho responsabilidade, quero ficar no meu canto me defendendo dessas acusações injustas sem me envolver nisso. Se fosse pedir algo para essa seita deles seria, nada de nada deles, e que paguem por toda a farra que fizeram durante esses anos conforme a lei para a sociedade e a todos os foram lesados e não tiveram envolvimento nisso. Tô começando a imaginar isso que fazem parecido com uma religião paganista e conforme minha dedução do caso são os espíritos ruins e eu sou um espírito sem envolvimento no caso. Nesse caso, em vez do dever de fazer uma oferenda ou ser a oferenda para virar dessa religião paganista, eles voltaram atrás. Nunca tive nada a ver com essas práticas estranhas. Tenho vivido minha vida sem eles muito bem e assim pretendo continuar. Fim dessa história. O problema disso é que tudo isso que fazem parece com um tipo de blacklist. Que um criminoso veio uma ou poucas vezes para cá contar sobre isso uns anos atrás, dizendo para eles pagarem R$ 1.500 em um lugar, a uns caras deles. Dando o nome para eles, o meu no caso, para que possam ajudar os Zés Ruelas do bolo com o que chamavam dicas do futuro. Mas nesse futuro que eles contam, os Zés Ruelas do bolo ainda não me conhecem. Porém, querem fazer coisas no meu nome. Ainda dizem que vão me estuprar pois querem que eu vire gay. Desse jeito as canceladoras ficam com esses criminosos dizendo que me trocaram. Que fiquei sozinho, depois vão e me matam. Não sei vocês, mas acho que esse futuro que dizem não parece nem um pouco bom para mim. Mas em aspecto algum, lógico que não quero nada com eles, para mim. Já considero como acabado esse assunto, só se estivesse louco para aceitar algo assim. Faz essa dica do futuro para a mãe ou avô desses Zés Ruelas do bolo, que elas devem aceitar, até este momento. Não tenho nada a ver com eles, que me infernizam há mais de 10 anos. Já tenho certeza de que estão indiferentes em relação à minha vontade, não interessa se eles são de uma seita ou outra coisa. Não quero ter nada com isso e acabou pois conheço estes infelizes. Vou chamar eles pelos apelidos, esses são os Zés Ruelas do bolo. Tem um tal de 157 para ser Lilica do bolo. Veio do 157 por Pedro, 157 para ser o Ruela e dar muito bolo de rosca. 157 para ser Pedro Urso, Ende Pedro e 157 por um Apocalipse dando muito bolo. Veio do 157 por Pedro. 157 para dar muita rosquinha mineira do híbrido de porco macaco, 157 para catar cavaco, 157 por pão sem miolo com cabelo punk, 157 para ser o bebum que dá bolo. 157 para ser pedinte e dar bolo, 157 para ser o polegar e dar bolo, com 157 dominou a favela para dar muito bolo, 157 para ter salsichinha, nariz de tomada quebrada do bolo. 157 por dança de macho, 157 para ser um barrigudo dando bolo, 157 por coco e dá bolo,
amarelou no 157 para dar bolo, 157 por corote, parça do 157 e dar bolo. De 4 dando bolo para ser 157, 157 para andar de rólima de perna enfaixada, 157 para virar pai ou virar puta dando bolo, e outros. Eles esperaram a vida toda para os Zés Ruelas do bolo ser como dizem, má meio, má malandro, má muri, má novo, má puta, etc. E hoje além disso esses imprestáveis são também os madroguinhas do mundo e ficam se fazendo de coitados. Vou resumir a história desses Zés Ruelas do bolo. Um vende a droga lolo. O outro vende a rosca na esquina de casa por 20 centavos, o outro dá a droga de graça no chuveiro. Os outros que andam com esses caras são só para dar moral e todo mundo desse grupinho dele é mal ordinário, então todo mundo mexendo. Ha. Se você escolher um animal que tem o hábito parecido com o dos Zés Ruelas do bolo seria um porco macaco híbrido, ou uma larva humana. Resumindo a história deles e das canceladoras é que ficaram a vida toda esperando um favelado chegar ao poder e os droguinhas conseguiram e agora reclamam disso colocando a culpa em mim. Sendo que não tive nada a ver com isso. Codiguinho dessas canceladoras e dos Zés Ruelas do bolo é levantar uma garrafa de corote para o outro pensando que é agua. Eu acho essa história boa, irônico, para quem tem pena deles, pois eu não tenho pena nenhuma, nem nunca vou ter pelo que fazem comigo e é isso ai. Eu só tenho pena de quem é enganado por eles e tem que trabalhar, estudar, lutar pelo futuro a vida toda, enquanto eles não querem fazer nada disso só pensam em roubar o sonho dos outros. Na minha casa não aceito nada disso aqui, fazer isso aqui não tem perdão, deixa isso para seus amigos ou conhecido não para mim. Prefiro fazer minhas coisas e trabalhar por conta própria do que depender deles. Tenho certeza que a única preocupação dos Zés Ruelas do bolo é passar a vida toda correndo atrás de homem. Pois foi isso que fizeram nesse tempo todo, pelo que estou vendo na minha região. Acredite se quiser esses caras dizem que o funk que é feito no Brasil música foi feita para que é dessa seita. Mas os funkeiros, por exemplo, são estereótipos totalmente artificiais como esse tipo música deles. Pois tem materialista e de ostentação que na verdade em alguns casos são músicas de outras pessoas ou estilo remixado com uma mudança muito pequena que pode ser categorizado por alguns como um segmento de música pop. Não tive nada com essa seita até agora, então quero pelo menos ter distância dele e do que fazem. É inacreditável como parece que essas canceladoras ficam de ostentação dizendo coisas do tipo, vai malandras, vou ser funkeira até morrer, pare mim parece que tiraram diploma superior de estupidez. Idiotice, entre outros adjetivos desse gênero, ainda dizem que me cancelaram, pois sempre me odiaram, mais de 10 anos atrás ouvindo esse tipo de música como o funk das idiotas e o rap do 157. Escolhendo os Zés Ruelas do bolo como amigos, ajudando eles com dicas para eles, com isso deram início a uma disputa que parece de mau gosto,
perturbada, irracional, para eles. Pelo delírio de ter o controle do tráfico de drogas dessa região, apenas utilizando essas magias negras que parece coisa de gente louca em pessoas inocentes. Ficam usando isso para dizer que vão estuprar, matar, roubar, e outros crimes por motivos banais para vencer essa disputa. Isso para mim parece que querem criar uma pequena guerra urbana para ter o controle das drogas dessa região, se escondendo em uma rua com pouco movimento, atrás de murros. Fazendo entrega de drogas por motos, se escondendo atrás de gente idosa, mulheres, crianças, etc., para cometer esses crimes. Agora eles vêm reclamar dessa realidade. Mas se não me engano, bateram cartão, todos os dias, para que o seu cotidiano fosse desse jeito, pois adoram esse cenário em que me infernizar os outros até os deixar sem escolhas. Se essa rua fosse uma sitcom brasileiro, Ma Malandra, Ma Meio que as americanas, seria chamado assim, os Zés Ruelas do Bolo. Essa história iria começar conhecendo um Dorguinha, que está fingindo ser um entregador de agua voltando de moto para a casa dele, com a musiquinha dos Simpsons de fundo, numa rua pouco movimentada. Conhecida ficar perto de um vender verdura, ele para a moto próxima a um Chevette verde de 62 entrando na casa. Tem inicio o capítulo com o 157 para ser o Ruela e dar muito bolo de rosca. Acordando às 5 da tarde vai até a sala e diz: madruguei, acho que vou pedir café emprestado no vizinho. Ha ha ha. Nessa hora aparece a sua irmã a time de futebol no bolo da pirocóptero, gritando com ele: já te pedi para parar de colocar maconha na lancheira das meninas. Ha ha ha. Então ele responde: pensei que era salada. Ha ha ha. Se ficar me enchendo jogo minha macumba quimbanda em você. Vou fazer aquele plano de costume em que conto para todos os seus familiares, amigos e pessoas conhecidas que você é *tá para eles ficarem usando essa macumba em você. Ha ha ha. Confusa ela responde: você disse safada. Ha ha ha. Te mostro a safada. O meu pai, o Pedro Urso, disse para as garotas que me ajudam as canceladoras virem dormir aqui em casa hoje. Então chamei a 157 para ser a buzina do pão sem miolo, palito do bolo no banheiro, 157 para tomar leitinho do híbrido de porco macaco. Namorada do 157 para dar rosca de bolo do híbrido de porco macaco, capê de pirocóptero do banheiro, Paulinha, prima da capê de pirocóptero do banheiro. Hoje vai ter uma festa que vai ser das arobas. Ha ha ha. O Dorguinha vai até à frente da casa e começa a gritar umas palavras indecifráveis. Chamando por alguém tão louco quanto ele que as compreendas, de repente seu vizinho começa a gritar algo também indecifrável. Ele vai até ele e os dois se encontram e ele diz: é hoje que vai ter o proibidão. Vai cola os criminosos da noite no dia, e o outro responde: só cola sou o 157 para ser lilica do bolo, o seu amiguinho, não vai ter milícia já que pagamos a mesada em dia. Ha ha ha,
Eles dizem com voz de funkeiro parecendo que tem alguma dislexia cerebral ou tá com laranja na boca. Logo, chega o 157 para ser Pedro Urso, e o veio do 157 por Pedro, dizendo: ouvi dizer que vai ter um proibidão hoje. Me esclarece uma coisa, vai ter criancinha acima de 7 ou 8 anos? O outro responde: acho que acima de 5. Os dois velhos dão uma risada dizendo: legal, então vamos soltar foguetes hoje, hahaha. Ele segue dizendo: acho que vai ter essas ragulosas da milícia. Quero ficar com alguém que nem cachorro no cio, um em cima do outro, eu por baixo, claro, o Pedro e 157 por um apocalipse dando muito bolo, sempre fica embaixo. E o outro responder: se você se atrever a fazer isso, todos vamos querer fazer o mesmo, assim vai ficar a gente engatado um em cima do outro a noite toda. Resolvendo o problema de carência nessa quarentena, as canceladoras sabem que eu e os outros Zés Ruelas do bolo sempre odiamos o fã-anime. Devem, só tá querendo ser puta de seita. Só não esquece de uma coisa: quem parece puta de seita não ganha festa, nem bolo. Vou comer o bolo tudo sozinho. Hahaha. Ele se vira rapidamente, mostrando estar aborrecido com a situação, dizendo em seguida: vou sair, acho que chegou a hora de trabalhar, com a moto que ganhei do Lava Rápido, que colocaram peças mais caras roubadas de outra moto. Larguei os estudos, ainda quando era criança, para virar funkeiro e casei no ano seguinte com uma mui com o dobro do meu tamanho. Odeio trabalhar. Vou aproveitar essa moleza de emprego fingindo que entrego água, para procurar umas ragulosas da milícia, que odeio, eca, credo, só de pensar em rock, animes, comics, computador, estudos, trabalho, religião, games, SPFC, etc. Já me dá chilique e fico doido, maluco de ódio, mesmo pra pegar essas pessoas, fazerem virar funkeiros ou criminosos, que são meio malandro. Pois aqui sou com lifianos. Depois de 20 minutos, ele volta para casa exausto, ofegante, caindo suor da testa. Nossa, bati o recorde hoje. Vou me encontrar com o 157 para ser Lilica do bolo, meu amiguinho, dizendo para ele: chega de trabalho hoje, não vendi agua, mas vendi uma pedrinha de lolo. Hahaha, tá chegando o 157 por pão sem miolo com cabelo punk. Parça do 157 e dar bolo. O 157 por coco e dar bolo, e o 157 para dar muita rosquinha mineira do híbrido de porco macaco. Cento e 157 para ser o Luigi do bolo, 157 para dar sonho para 4 parça e uma gordinha. E eles vêm conversando o seguinte: então, a gente não vendem lolo, que nem eles, só damos de graça mesmo. Hahaha, continua a dizendo o seguinte: está chegando a hora do proibidão, vai ser naquele lugar de sempre na rua perto da loja que vende verdura, na frente de um Chevette verde. Tá colando só os meio
mamalandro, nessa banca de Dorgas Manolo, pena que não tem rave se não ia fluxo, tantes, o 157 para ser lilica do bolo, meu amiguinho. O veio do 157 por Pedro, o 157 para ser Pedro Urso. Time de futebol no bolo da pirocóptero. O 157 para ser pedinte e dar bolo. O 157 por coco e dar bolo. 157 para dar corote. 157 para ser um barrigudo dando bolo. Parça do 157 e dar bolo. 157 para dar muita rosquinha mineira do híbrido de porco-macaco, entre outros, ninguém colou no proibidão passado. Foi um fracasso total, o de sempre, que nem a nozes. Hahaha. Então chega o Pedro e 157 por um apocalipse dando muito bolo, dizendo, vai ter mui proibidão finalmente? Eu fico excitado com o homem e que sou capaz de acabar com o mundo todo para essas mules. Faz 2 anos que não vejo mui e a primeira vez que vi fiquei traumatizado com várias dessas mulheres e outras pessoas que conheço, odeio, credo, prefiro ficar sozinho. Ai respondem para ele, essa é a história do híbrido de porco-macaco para de ser intrometido e ficar imitando o trauma dos outros. O parça do 157 tem trauma com criminosos seguindo ele. O 157 por pão sem miolo tem trauma com anorexia e alergias. O 157 para ser o Zé Ruela com o tamanho dele de 1,35 cm. Dessa vez, pensa o Dorguinha, vamos finalmente ligar o Chevette verde veio. Pois tô cansado de ser chamado de virgem, de insetos amaldiçoados, criaturas do esgoto, etc. Hahaha, dessa vez vou ganhar de alguém. Nessa rua perto da loja de verdura os 50 centavos pro leitinho das meninas, não é para a droga, viu? Não, dessa vez, hahaha, assim vou parar de chorar bêbado na frente da casa dos outros. Dizendo que essa rua vai ser minha um dia e realizarei meu sonho das mui e vira fanqueiras ragulosas da milícia. Hahaha. Ainda bem que a gente paga a mesada para os boteco voltar. Eles pareciam que tinham sido extinto, uns 15 ou 20 anos atrás, mas agora a gente pode acordar às 8 da manhã, para dar desculpa à mulher, que hoje não vai trabalhar, para beber um corote. Vendo o jogo da Globo, da Gambazada ou do Zarubo, podendo escolher o que comer, entre ovo em conserva, pé de porco em conserva, batata em conserva, depois disso. Chega o 157 por pão sem miolo com cabelo punk, e diz, enquanto os caras têm na família deles, o Pedro Urso, veio Pedro, nós está com o 157 para dar sonho para 4 parças. Vamos perguntar para ele o que ele acha pro futuro. Então eles vão até o 157 para dar sonho para 4 parças, dormindo em uma cadeira de rodas, com a cabeça num travesseiro. O 157 por pão sem miolo com cabelo punk, chega e pergunta para ele, o que você acha sobre os problemas da nossa região? Para a gente fingir que é Deus e ficar mexendo na vida dos outros que não conhecemos? E ele responde roncando, Zarra, acho que já sei o que ele disse.
para trazer mamui. Aí o parça do 157 diz: não sei, não. Mas acho que ele só estava roncando. Vocês vão fazer o que? Sobre isso? O semiolo responder: trazer mais mui. Mas eu primeiro. Elas vão ver só, cadê elas, cadê essa mulher? E o híbrido de porco-macaco responde: HRHHHHH. ARHHH. Todo mundo fica olhando sem entender e vai embora, mas antes o parça do 157 pergunta: cadê o 157 para dar sonho para 4 parças, e o 157 por pão sem miolo com cabelo punk? Responde: caiu numa vala de esgoto e o chorume levou ele. Mas isso é normal, eu acho, deve tá de zoas. Hahaha, uma hora ele volta. Talvez, quem sabe, hahaha. Um tempo depois de trazer as muis somente nesse dia para o 157 por pão sem miolo com cabelo punk. Chega de novo o 157 por pão sem miolo com cabelo punk, e diz: cadê essas mui? Vocês vão comer elas? Hahaha. Essas canceladoras preferem ser fanqueira, que é pior que puta pra todo mundo. Do que ficar uma vez com fananime, ou assistir anime, ouvir rock, games e outras coisas que gosta esse moleque, que nos não conhece mas quer matar, estrupar e outras coisas para destruir o sonho dele. Por causa da nossa seita que tamo juntando criminosos e fanqueiros, então já sabe, todo mundo que vota CIB17, mexendo, ordinários. Ao som do funk das idiotas, e o rap do 157. No último volume 5 da manhã, inclusive em feriados, como Natal e Ano Novo. Gritando na frente da casa dos outros coisas do tipo: sou funkeiro até morrer, mas trabalhar e ganhar dinheiro para ser um cidadão a gente não quer. Hahaha. O 157 por um apocalipse dando muito bolo. Diz: faz 10 anos que tu na frente da casa dele e ainda não conheço ele. Quando cheguei tava interessado em uma mui, de 200 quilos. Hoje a mui não é nada para mim, só quero saber de ser tarado e filme porno, hahaha. Então depois disso eles encerram esse dia, com uma festa proibidona, fazendo o trenzinho do pirocóptero. Enquanto vão acenado para um peru dizendo: glu glu glu. Malandro, e fazendo todo mundo aceitar um contrato de ver peru ouvindo a música de jogo, Azu e Fall, apesar de ficarem anos dizendo que são do rap e odeiam videojogos. Terminando com o 157 para dar muita rosquinha mineira do híbrido de porco-macaco, se aproximando divagando mostrando dificuldades com a respiração, fungando, suado e gagueja. Quando começa a dizer algo aparentando ter dislexia, a aceitar, hesita, aceita, ainda falta muito para você, como eu sempre digo, ser mameio, malandro, mais que Charlie Harper quem nem eu. Tendo o domínios da puerta da minha mãe, não perca, os Zés Ruelas do bolo, todas as quartas, sextas e sábados na rua que fica perto da loja que vende verdura perríssimo de um Chevette verde. A partir das 6 da noite, antes de fazer comparação, dizendo que me colocou como puta de todo mundo, nessa seita que você participa, ou coisa do tipo, para roubar meu sonho.
Ou uma dessas baboseiras que você diz, já que não namoro, mas não é da sua conta, pois não te conheço, para de tentar interferir na minha vida. Ou muda o futuro para roubar meu sonho, ou uma dessas baboseiras que você diz nessa seita que você participa. Não controlo os relacionamentos amorosos no mundo, logo, não sou responsável por eles. Nem o seu, nem o de ninguém além de mim, nem quero, se fosse arrumava um relacionamento com uma garota que eu gostasse. Chega, para com esse choro. Resumindo essa historia, os Zés Ruelas do bolo. Pelo que entendi, dizem que as pessoas de política de direita fazem as garotas que você conhece de puta, para obrigar você a fazer o que eles mandam, votar no Bolsonaro, por exemplo. Todo mundo que você vê fora de casa é temporário, dura pouco tempo, mas tenha cuidado, nessa minha visão disso, se você não trazer alguém importante para sua família vai se arrepender. Parece que funciona como um tipo de mercado negro vendendo coisas. Não me vem com essa conversa de nozes que coi, pois, nos, é muita gente, quando for dizer algo, diz de você, não de mim. Essas seitas acham que essas garotas são um tipo de produto que você usa para fazer trocas, chantagens, barganhas, coisas do gênero. Antes disso tudo começar, o sonho de criança desses Zés Ruelas do bolo era ter o sonho do crime próprio para cometer o seu 157, assim quando ir para a cadeia, ter uma história para contar. Ele vai ter assunto lá, sem isso, ele não vai ter assunto, quando perguntarem o famoso bordão de lá perguntando, por que ele veio para a cadeia? Hoje esse sonho do crime próprio mudou depois que começou a usar isso que parece com espírito, há um ano, para fazer as outras pessoas de puta de seita. Para viverem o sonho dos outros sem fazer nada só em troca, ficam só na vagabundagem, não querem mais ter amigos assim, que só querem ter putas usando esses espíritos nessas seitas estranhas. Essas garotas metidas que são da política de direita, republicana, ficam na rua, sem teto, se achando melhores que todo mundo, mas para mim, nessa questão se parecem com um tipo de advogado do diabo, defendendo os fanqueiros e esses criminosos que mais parecem carcereiro em uma sessão de tortura de uma prisão. Já não basta que na minha família parece que ninguém tem filho, nem descendente, só querem ficar cuidando da vida dos outros. Quando morrer, todos que fazem isso vão para o esquecimento. Nesse caso anterior, eles agora também sonham que quando as mulheres forem para a política de direita, vão virar putas de seita e não vão servir para fazer mais nada. Além disso, ficam na frente da minha casa, que nem uma noiva esperando o casamento homossexual deles, dizendo enquanto fica contando vantagem, cola com nozes que você passa de ano. Tenho mais de 33 funcionários abaixo de mim, mas e se eu não quiser? Eles querem me obrigar a ser homossexual e puta de seita. Acho isso um bom motivo para nunca mais me interessar nessas coisas. Sendo que eu nem conheço esses Zés Ruelas do bolo e não tenho nada a ver com os crimes que eles cometem. Ficam deixando no ar. Se você visitar essas seitas, acaba que você vai ficar devendo para eles. Acho que isso não é uma boa opção, é melhor se manter longe dessas coisas.
Já quero deixar claro que eu não tenho nem amigo nem inimigo nessa tal seita deles, pois não conheço ninguém quem dizer o contrário está inventando coisa. Não tenho nada com isso e pretendo continuar assim até o dia da minha morte. Fica evidente que eles não querem entender o meu lado da história por interesse próprio deles. Isso na prática, segundo a religião cruz, ele é chamado de ressonância mental beta, ou mentalidade de suicídio espiritual, que fica parecido com a história da bela adormecida na prática que fica dormindo e esperando o amado. Nessa religião você pode entender um fruto proibido da árvore como uma fruta podre ou envenenada que pode te matar. No direito também existe algo parecido chamado teoria do fruto da árvore envenenada, tratando desse mesmo tema. Eu me sinto participando de uma sessão da ditadura militar nessa questão, com eles usando esses feitiços ou seja lá o que for em pessoas que não conhece. Me pergunto se é isso que acontece quando vota nessa política republicana de direita que fede a bosta. Se você aceitar essas desgraças que eles dizem, acabam não fazendo nada que presta, só merda. Me pergunto se isso pode ser chamado de política. Nessa questão, se tiver sorte, eles somente vão embora dizendo: meu trabalho aqui está feito. Se tiver azar, eles ficam para tentar pegar seu lugar. Mesmo se for ruim, com uma vida difícil, pois fazem isso para parecer mais espertos que os outros. Hoje sinto que, apesar de odiar, além de nunca querer nada com os Zés Ruelas do bolo, fica parecendo que eles são piores inimigos que as canceladoras. Confundem o ato de exigir a obrigação de quem tem o dever de agir, com a falta de obrigação da pessoa que não tem esse dever. Já que não tenho conviveu ou conheço eles. Estão tentando criar um jeito como algo canônico, mas o que fazem de verdade é apenas criar uma especulação com um efeito bolha, que não bate com a produção dele e vai fazer ele ir à falência. Com a inflação. Antes, nas eleições anteriores, os Zés Ruelas do bolo achavam que existia pessoas PT, ou seja, esquerda, e PSL, ou seja, direita. Hoje eles acham que só existem pessoas putas de seita. Lembrando que isso de malandro é uma cultura copiada dos mafiosos da Itália, logo não tem nada a ver com a política de direita brasileira. Se é assim, para que copiar a cultura de outro país? Se parece que estou perdendo meu tempo fazendo algo raso como isso. Eu acho que eles confundem as religiões, pois falam de cristianismo, outra paganismo, outra satanismo, entre outras, pois eles confundem que a esquerda pelo menos tenta ser bom com políticas públicas para quem tem menos renda. Já a direita hoje pensa de uma maneira extremista, querendo cortar políticas sociais, favorecendo apenas a propriedade privada, fingindo fazer algo social, mas tentando passar todo mundo para trás. Acho que eles deveriam pensar em um meio-termo nessa questão. As mulheres que andam com homens se tornaram superficiais, fingindo que fazem coisas sociais, mas só que saber de coisas materiais. Essas esposas são apenas troféus para eles. Quando ficarem mais velhas, elas não vão poder se arrepender ou voltar atrás dessas escolhas materialistas e de ser tratada como um troféu pelas pessoas conhecidas.
Segundo as canceladoras dessa região, a história delas é que queriam ficar com todo mundo menos comigo e conseguiram, agora me deixem em paz. No meu caso, essas canceladoras queriam trocar alguém que podia ser um amigo, mas por esses motivos não foi e virou nada para elas, já que não me conhecem, mas mesmo assim fazem o contrário, dizendo que me conhecem, o que é mentira. Esses dois já me cansaram, os Zés Ruelas do bolo e as canceladoras, ao dizer que estão usando esse fantasma para me atacar pelas costas para roubar os sonhos. Desse jeito eles entram na sua cabeça e ficam tentando te controlar com isso que chamo de ervilhetans, pensamentos programados. Dizem que as pessoas que aceitam isso perdem a alma que desprende do corpo e só podem ver nos sonhos. Eles dizem que estão usando isso para ficar em cima do pênis dos outros, roubando suas putas. Isso parece uma desculpa para fazer algo homossexual. Eles estão usando todas as garotas que conheço, inclusive as famosas, para ficar me chantageando, torturando, ameaçando, entre outras coisas. São assim pois dizem que pediram para trocar o que gostam para ser dessa puta dessa seita. Fazem tudo isso para falarem mal de mim, causando danos morais à minha reputação, fazendo com que não possa mais sair de casa, namorar, trabalhar, estudar, etc. Minha vida virou um inferno com esses desgraçados. Não tô aguentando mais. Vou dizer mais uma vez. Já perdi as contas de quantas vezes disse isso. Não estou interessado em atividade criminosa nenhuma, que eles insistem diariamente se repetindo na frente da minha casa. Mascarando esse funk proibidão, com assaltos, grupo de vândalos que se acham os donos da região, tem um que diz ser o rei das favelas, ficam querendo confusão, vendem drogas, pedofilia, receptação e venda de produtos ilegais, entre outras coisas. Estou no meio disso tudo, sendo alvo dessas coisas. Não vem me empurrar essa cultura desgraçada à força. Disse isso inúmeras vezes, vou dizer de novo. Quero nada de nada dessa merda deles. Não estou fazendo nada para ninguém, só estou vivendo minha vida, entendam isso. Tenho coisas mais produtivas para fazer, mas queria que acontecesse com eles, o que eles fazem com os outros há anos. Mas isso é pedir demais para esses Zés Ruelas do bolo, que idolatram esse tipo de coisa. Ai, você pensa, o cara faz tudo isso por 2 anos, mas agora dizem que não passam de coitadinhos tirando onda, e as mulheres ficarem com fama de garota de programa, falando mal de quem gosta de rock, anime, games, etc., que não vai ter interesse nesse tipo de coisa nunca, xingando. Esses merdas fazem isso porque me odeiam e acabou. Mas com essas seitas loucas e coisas do gênero é melhor pensar 2 vezes antes de chamar alguém que nem esses Zés Ruelas dos bolos para passar pela porta da sua casa. Se um desses caras entrar na sua casa, pode acabar com sua rotina. Assim, não saia abrindo sua porta para qualquer um, tenha cuidado. Essas coisas ruins que acontecem são o resultado do karma das escolhas que fizeram ou não fizeram ao abrir essa caixa de Pandora, invocando essas maldições. Com isso arriscam que aconteça a lei de Murphy nesses casos.
O que não podemos fazer é tentar impor um resultado sobre as outras pessoas como é comum hoje em dia. Para mim parece que a única preocupação na história deles é correr atrás de homem. Mas, a curiosidade matou o gato. Não tenho interesse nenhum nisso, nem nas canceladoras da minha região. Nem nos Zés Ruelas do bolo. Só pedi uma coisa e é meu pedido final a esse dois. Quero nada de nada desses nojentos que só dizem merdas. Depois de tudo isso, em todo esse tempo. Quero um pouco de paz para mim, se não é pedir demais. Seus espíritos infelizes e desgraçados, queria estar errado sobre meu palpite. Mas dificilmente os Zés Ruelas do bolo vão pagar pelo o que fizeram, pois faz muito tempo que fizeram e ainda não aconteceu nada com eles. Um dia Zés Ruelas do bolo vão ter que dar satisfação para as outras pessoas pelo que fizeram e pagar por isso que não deve ter perdão. Se disserem que a única certeza da vida é a morte, a minha frase é: a única certeza no meu pós-vida, se existir, é que a morte vai te cobrar pelo que fez de errado. Duvida? Também quero dizer nessa hora que as canceladoras e os Zés Ruelas do bolo não são meus amigos nem serão e poder te julgar pelo que fez. Esses Zés Ruelas do bolo parecem com uma mentalidade ou inteligência de insetos que ficam como criaturas dos esgotos, seres rastejantes como larvas humanas, hermafroditas, debiloides, retardos, doentes mentais, comedoras de excrementos e o resto de lixo do chorume dos esgotos, que não sabem conviver com ninguém e vivem com inveja querendo viver a vida dos outros. Eles queriam ser os mais, meio, que fiquem com o meu dedo do meio, e em vez de ficar falando de quem não conhece, pega a língua e enfia no seu, você sabe aonde, que você vai utilizar ela muito melhor assim. Quero que esses esquisitões dos Zés Ruelas do bolo vão ser encosto do demônio no inferno.